Nelson, pela sua presença e pela sua apresentação. Quero convidar agora para falar em nome da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, o Dr. Carlos Eduardo Miguel Sobral. Senhor presidente. Bom, senhor presidente, senhoras e senhores deputados e deputadas, é um prazer ter essa oportunidade de apresentar um pouco, e bem rapidamente, a visão dos delegados da Polícia Federal sobre esse importante projeto. Hoje aqui represento o nosso presidente, na qualidade de assessor especial da presidência, e os delegados da Polícia Federal acompanham essa iniciativa desde 2008, desde o nascedouro do projeto do Marco Civil da Internet, e creio que aqui, nessa discussão, nesse debate, não há ninguém contra, e nem poderia haver, contra a regulamentação, a positivação dos direitos e garantias das liberdades individuais. Todos nós somos favoráveis à proteção da privacidade, à proteção da liberdade de expressão, da liberdade de não ser ofendido em sua honra, da liberdade de não ser ofendido em sua intimidade, dos nossos filhos, das nossas mulheres, das nossas pessoas queridas. E é importante, então, que o Brasil tenha efetivamente uma legislação que garanta a todos os brasileiros uma solução pacífica dos conflitos, inclusive na internet. Entretanto, senhor presidente, nos aspectos que tangem a investigação criminal, o Marco Civil tangencia, ele toca em alguns pontos que, de uma certa forma, ele impacta na nossa capacidade de investigar ilícitos. E, ao impactar a capacidade de investigar ilícitos, também ele, de uma certa forma, ele afeta a nossa capacidade de proteger a sociedade brasileira. Então, de forma bem rápida, alguns pontos que eu gostaria de tocar. Primeiro, quando o Marco Civil, a proposta inicial do Marco Civil, prevê o prazo da guarda de logs de 1 ano. Há 8 anos atrás, quando se iniciou a discussão sobre guarda de logs de conexão à internet, o prazo razoável que se discutia naquele momento era de 5 anos. E aí, com o avançar das discussões, esse prazo, em 2008, foi reduzido para 3 anos e foi feito um consenso e um acordo entre as operadoras de telefonia, os provedores de acesso, ao Senado Federal, o Parlamento, a Polícia, o Ministério Público, que o prazo de 3 anos seria razoável e suficiente para permitir o combate a ilícitos. E esse prazo vem sendo mantido desde 2008 até hoje, e nos parece que esse prazo deveria continuar. Reduzir para 1 ano, a redução a 1 ano poderá afetar a nossa capacidade de investigar ilícitos que aconteceram 1 ano atrás. E quanto tempo se demora para a vítima tomar conhecimento da prática do ilícito? Quanto tempo demora para nós tomarmos conhecimento que o crime foi praticado, inclusive por organizações criminosas? Às vezes, e muitas vezes, mais do que 1 ano. Então, a redução para 1 ano é um tema que nos causa bastante preocupação. Outro tema que é bastante complexo e que o Marco Civil trabalha e trata é a facultatividade de guarda de log para o provedor de serviço. Nós sabemos que os crimes, na sua maioria das vezes, são praticados em provedores de serviço. Se o provedor de serviço opta por não guardar o log, qual seria a capacidade do Estado brasileiro em reagir à prática do ilícito? Nós não conseguiremos investigar o crime sem o dado repassado pelo provedor de serviço. Não adianta o provedor de conexão ter guardado o dado se o provedor de serviço não guardar também. Nós sabemos que há muitos e vários pequenos provedores de serviço que não teriam a capacidade, mas os grandes, que prestam em escala econômica e comercial, esses teriam sim, e no entendimento dos delegados da Federal, deveriam ser
obrigados a guardar os logs de acesso à aplicação por um prazo razoável. Um terceiro aspecto é quando o Marco Civil trata do acesso a dados cadastrais pelas autoridades policiais. Esse tema é de investigação criminal e o local técnico mais adequado para ser tratado é no Código de Processo Penal, é nas legislações especiais, inclusive a Lei de Combate ao Crime Organizado, recentemente aprovada por essa Casa, a Lei de Lavagem de Dinheiro, a Lei do Estatuto da Investigação Criminal 12.830, já prevê o poder de requisição de dados. Só para concluir, presidente. E o Marco Civil vem no sentido de contrariar disposições recentemente aprovadas que entraram em vigor há menos de 3 meses. Então, a nossa sugestão é que esse aspecto seja retirado do Marco Civil para ser tratado em legislações que dizem respeito ao processo penal e a leis especiais de natureza penal. E o último aspecto, presidente, que é complexo, entrou na pauta agora por conta da espionagem americana, é o armazenamento de dados aqui no Brasil. Nós crescemos acreditando que a internet era livre e que a internet era um ambiente de preservação dos direitos. Entretanto, acontecimentos recentes têm demonstrado que, quando acontecem problemas e o Estado brasileiro é chamado a resolver, grandes empresas de tecnologia de informação alegam que estão sujeitas única e exclusivamente à jurisdição do Estado que hospeda os seus provedores, os seus servidores. Ora, nós ficamos totalmente na capacidade de, só para concluir realmente, senhor presidente, é a minha última prorrogação, na capacidade de reagir, se esta alegação das empresas realmente vingar nesse âmbito internacional. O Brasil ficará sujeito à legislação, ficará sujeito à jurisdição somente do país onde o dado está hospedado. Ou se muda essa regulamentação e prevê que as empresas que prestam serviço são obrigadas a respeitar o nosso Código do Consumidor, a nossa legislação, a nossa soberania e a nossa jurisdição, independente de onde estiver o seu data center, ou se construa o data center aqui no país. O que nós não podemos ficar é dependentes da soberania, dependentes do entendimento de uma outra nação soberana. Isso realmente, no nosso entendimento, ele amarra de tal forma a nossa capacidade de agir, que é uma situação bastante complicada. Senhor presidente, muito obrigado. Muito obrigado, doutor Carlos Eduardo Miguel Sobral. Obrigado pelas suas observações aqui, todas registradas. Convido agora para fazer uso da palavra o advogado, doutor Renato Opsi Blum, que já está na tribuna. Por favor, doutor Renato, a palavra é sua. Bom dia, deputado Molon, bom dia a todos. Queria cumprimentá-lo por estar liderando esses debates. Deputado, o mundo inteiro hoje tem dificuldade em legislar quando o assunto é a internet. Isso não é prerrogativa nossa. Mas